Pelo menos é de coração. Vamos lá. Vamos lá, então vamos fechar os olhos. Vamos nos conectar com Jesus. Vamos fazer uma pequena meditação. Vamos respirar. Respira com amorosidade e solta o ar. E vai soltando todas as coisas que te deixaram irritado hoje, que as coisas normais, que a gente vai se encher pelo amor de Jesus. Então inspira e solta o ar. Vai se sentindo bem, vai sentindo o amor de Jesus entrando nos nossos corações. Muito obrigada, Plano Espiritual, por estar aqui conosco, por mais um estudo hoje. Muito obrigada por nos acompanhar. Eu peço ajuda, que me dê inspiração hoje, que hoje eu vou falar uma coisa muito importante, alguém muito importante. Então, me dê inspiração. Muito obrigada. Esteja com todos os meus amigos que estão agora online. E vamos começar. Em nome de Jesus. Jesus está no meio de nós. Onde um ou mais pessoas chamam por Jesus, ele está no meio. Então vamos começar agora, vamos começar o estudo, né? Agora nós vamos falar. Ops, pode falar? Só um minutinho, deixa primeiro eu quero falar. Deixa aqui ainda. Deixa eu estar mostrando a figura de Jesus, que eu quero falar um pouquinho de Jesus. Eu fiz uma pesquisa, achei umas coisas tão bonitas sobre Jesus que eu gostaria de falar antes da gente passar os slides. Põe só, Carol, se você puder só início de Jesus. E, sim, olha que lindo, gente. Espera que tá dando o slide errado, não sei porquê. Não faz mal. Qualquer slide de Jesus tá bom. Não, esse está... Vamos abrir ele aqui. Vai. Então, hoje a gente vai falar de uma pessoa nós vamos falar sobre a segunda revelação, né? A primeira que a gente falou foi Moisés, foi a primeira revelação. A gente vai falar sobre a segunda, nós vamos falar sobre o incomparável Jesus Cristo, que trouxe a segunda revelação. Jesus Cristo, na realidade, ele é o maior assunto, não é? É o maior assunto, a maior figura de todos os tempos. Foi Jesus Cristo. Então, alguém que não tem comparação. É um personagem único, incomparável. E eu fico feliz de estar falando de Jesus aqui. Um homem que nasceu numa vila obscura, uma mulher de classe trabalhadora, nada fancy, cresceu em outra aldeia, trabalhou em uma oficina de carpintaria. Aos 30 anos, começou uma carreira como pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca teve uma família. Até onde se saiba, ele nunca foi para a faculdade, nem teve grandes conexões e viajou no máximo 200 quilômetros longe da aldeia dele. E mesmo assim, nós não temos outro mestre que tenha tão completamente eliminado o trivial, que selecionou apenas o eterno e o universal. E todas as verdades se encontram nele. E tudo, ele faz a gente encontrar um lar agradável. É um lar agradável no coração dos homens. Isso é Jesus. Então, sempre teve na história pessoas que quiseram fazer Jesus como um mito. Então, teve o filósofo, né, como eu pesquisei aqui, foi filósofo e escritor Bertrand Russell. Ele foi um dos que tentaram fazer, e ele é um escritor, um filósofo conhecido, Bertrand Russell. Ele tentou fazer Jesus como um mito. Agora, a maioria, isso naquela época, a maioria hoje dos historiadores cristãos e não cristãos, cristãos e não cristãos, admite que Jesus participou da história.
Então, vamos lá para os Coríntios, agora a Bíblia, tá? Coríntios, versos 15, 14, capítulo 15, versos 14 e 19, parte do Coríntios. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, se foi somente por essa vida que a gente está aqui, a nossa esperança em Cristo, então nós somos os mais desgraçados entre os homens. Porque existe algo na história de Jesus que arrepia até o maior dos descrentes. Jesus é a nossa esperança. A gente se torna feliz quando a gente começa. Olha a gente, olha nós aqui que estamos estudando os ensinamentos de Jesus. É isso que a gente faz toda semana. Vamos comparar a nossa vida antes e a nossa vida agora. Vamos só comparar. Não está super diferente? A minha está muito diferente. Então, vamos lá. Para dizer a verdade, eu estou muito mais feliz, estou muito mais tranquila, eu tenho menos medo, eu tenho menos insegurança, eu tenho mais confiança. Desde que eu comecei a estudar o Evangelho de Jesus e pelo menos tentar seguir. Tem coisas que é difícil seguir ainda, porque a gente não tem elevação, mas pelo menos eu estou tentando, eu sei que todo mundo aqui está tentando, senão a gente não estaria reunido aqui segunda, terça, quarta e sábado para estudar, não é? Alguém está me escutando ou já caí fora? Estamos te ouvindo. Você está ouvindo? Então, beleza. Agora vamos falar de uma outra pessoa chamada John Stuart Mill. Ele foi um dos maiores pensadores europeus e ele era tão cético que ele que influenciou o Bertrand Russell ser ateu e cético com qualquer coisa religiosa, com qualquer coisa com relação a Deus. Mas o Stuart Mill, ele admitiu o brilhantismo de Jesus. E ele mesmo falou, Jesus é a maior prova de sua existência. Se Cristo não existisse, nem nós teríamos condições de inventar alguém tão fantástico, tão brilhante. Assim, não adianta dizer que Cristo, como está dizendo Cristo é exibido nos evangelhos, não foi histórico. Ele foi o ser mais admirável de todos os tempos. Então, isso foi superado pela tradição dos seus seguidores. Que eram os seus seguidores no começo? Eram pescadores, pobres, pescadores super humildes, não tinham estudo nenhum. Esses eram os seus seguidores, não. E, afinal de contas, quem dentre os seus discípulos seria capaz de inventar Jesus Cristo? Que muita gente tentou colocar como mito, mas é difícil inventar as coisas que ele ensinou. Como um ser humano normal ir inventar e falar dos seguidores dele, ainda mais pescadores, como naquela época. Vocês assistiram o filme Jesus? Tem vários, vai tentar. Ontem eu botei num, por isso que eu não participei da palestra, eu botei um para assistir um filme sobre Jesus, um que achei no Netflix. Gente, é uma coisa, Jesus não falava mentira, as coisas que apareceram no filme ontem, ele falando, ele nunca mentiu, ele sempre foi verdadeiro, isso de uma alma elevada. Então, ele sofrendo ameaça, ele falava simplesmente a verdade. Era isso que eu vi no filme ontem, fiquei analisando, falei, nossa, que coisa, né? Isso é do espírito elevado, não mentir nunca, mesmo quando está sofrendo coação ou dizendo que vai morrer se apedrejado. Então, aqui continuando a minha pesquisa, certamente não os pescadores da Galileia, como eu falei antes, como certamente não o apóstolo Paulo. A gente está lendo o livro, a gente está lendo a história de Paulo. Eu estou lendo, tem várias pessoas que estão lendo. Paulo, que era Saulo, pelo amor de Deus, ele era rabino, totalmente contra todos os ensinamentos de Jesus. Que aconteceu? Uma mediunidade que ele teve mudou completamente a vida dele, passou o resto da vida dele tentando se redimir
claro, dos crimes que ele cometeu contra os cristãos e tentando, quando ele descobriu a revelação de Jesus, passou a vida inteira dele tentando fazer as pessoas entenderem o que ele entendeu. Então, vamos aqui falando sobre o John Stuart Mill. Ele falou, outra coisa que ele falou, e a gente está falando de pensadores, historiadores, que seria preciso alguém maior que Jesus para inventar Jesus. A causa sempre será maior que o efeito. Então, se Jesus fosse inventado, se fosse alguém que inventou Jesus, então o ator de Jesus teria que ter mais do que um prêmio Nobel. Ele teria que ter um altar, porque ele teria que ser mais que Jesus. Então, Jesus é a resposta única e absoluta. Isso, palavras não são as minhas, eu estou lendo aqui, são as palavras do Stuart Mill. Jesus é a resposta única e absoluta para todas as inquietações humanas. Não existe nada, nem outro como Jesus. Existiram o Buda, existiram vários maravilhosos, mas Jesus Cristo foi o que trouxe o ensinamento para todos nós. Não importa a raça, não importa onde a gente está, os ensinamentos, e não importa a época. A gente está aqui 2.500 anos estudando o que ele fala 2.500 anos atrás, então não adianta nem a época. Ele, em suma, aquele que rejeita os ensinamentos de Jesus, terá um vácuo na alma. Terá um vácuo na alma. Porque o que acontece com os ensinamentos de Jesus é que, é o que eu falei antes, ele faz a gente se tornar feliz, a gente aceitar a vida como que ela é, a gente ver as coisas bonitas no mundo, a gente rejeitar as coisas e compreender, a gente ver, olhar um ser humano e falar, um ser humano que te ofende, e falar, ok, ele não sabe o que ele está fazendo, vai chegar um dia que vai ser uma alegria estar perto dessa pessoa. Então, o que acontece da gente a partir do momento que você começa a pensar desse jeito? Você não guarda mágoa contra ninguém, você não deseja mal a ninguém, você compreende, você começa a fazer parte, a sua centelha divina, que nós todos temos dentro da gente, essa centelha, ela começa a trabalhar. Você começa a botar o ego de lado e a sua centelha que está dentro do seu coração começa a trabalhar, começa a entender as outras pessoas. E sabe o que acontece? Você começa a se sentir feliz, se sentir em paz. E essa paz e essa felicidade, ela contagia. Porque as pessoas chegam perto de você e falam, ei, nossa, você está tão bonita hoje, nossa, você está tão calma, tão feliz, o que você está fazendo? A única coisa que fala, eu comecei a estudar as leis universais, o que Jesus manda a gente seguir no evangelho dele. E eu estou mais feliz. Aí o que acontece? As coisas começam a se propagar. Uma coisa que eu tive uma ideia tão legal, gente, a minha família, né? Eu comecei a fazer evangelho do lar com todo mundo. Eu ia na casa de todo mundo, toda quinta-feira. Daí começou a ficar difícil, toda quinta-feira ficar fazendo via sacra na casa de todo mundo. Aí eu parei um tempo. Quando eu parei um tempo, todo mundo parou de fazer evangelho no lar. Agora a gente teve uma ideia, né? Que essa ideia veio com o grupo. Então eu falei, gente, a gente faz o grupo espírita, a gente se reúne toda segunda, toda terça, toda quarta, toda sábado. A gente está tão feliz, a gente conversa. Às vezes eu tenho que sair cedo, não dá nem para terminar as perguntas, que eu tenho que fazer janta para o Mike, mas não importa, eu já ouvi um monte de coisa legal. Às vezes eu estou fazendo janta, eu estou lá prestando atenção e as coisas bonitas entrando na minha cabeça, eu vou dormir super bem, ainda dá tempo da janta para o Mike, ainda comer assistindo a palestra. É ótimo, maravilhoso. Aí chegamos à conclusão. Todo mundo agora, quinta-feira, a gente vai se reunir. A minha irmã tem o Zoom. Vamos todo mundo fazer o evangelho no lar através do Zoom. Ninguém precisa ir na casa de ninguém. Então, 5 horas da tarde, na quinta-feira, que não tem centro, né? A gente vai se reunir e fazer o evangelho no lar. Eu achei super legal.
porque todo mundo vai estar fazendo, vai dar para passar os ensinamentos de Jesus para bastante gente, e eu acho que vai ser muito legal, gente. Isso aqui foi uma ideia bem bacana que deu, e eu acho que vai ser muito bacana se a gente fazer isso daí, as pessoas que toparem fazer. Porque eu sou a maior fã do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é a coisa mais maravilhosa do mundo. É boa para a gente, para o nosso mídia, né? Que a gente é médium, é bom para a gente, é bom... Ai, alguém tentando me ligar aqui, ainda bem que a pessoa desistiu. E a gente é médium, é bom para a gente, né? Como médium, a gente ter o nosso coração limpo. O ideal é que nem eu estava ouvindo a palestra, né? A última palestra de quarta-feira, que ele está fazendo, vamos tentar fazer, eu esqueci o nome dele, Luiz, eu esqueci, mas é uma palestra de quarta-feira que eu não assisti, eu fiquei assisti essa semana, né? Ainda estou assistindo, falta um pedacinho, depois eu vou lá e terminar. Ele falou que ele e a mulher dele, que se chama Vera também, eles fazem o evangelho quase todo dia na casa deles, então isso ajuda com a mediunidade, a gente se sente bem. Eu achei bem legal também. Então vamos continuar aqui. No fundo, Jesus é o motivo da nossa fé. Eu estou controlando o horário também, né? Porque eu tenho mania de passar. Não, só passou 15 minutos. Jesus é o motivo da nossa fé e a razão da nossa esperança. Então, vamos ver a história de Jesus um pouquinho. O que podia dizer mais sobre essa pessoa chamada Jesus de Nazaré? Mesmo os autores, agora vamos falar os autores, né? Autores que escrevem de Jesus, mesmo os autores que não são cristãos, eles admitem que Jesus é inigualável, não tem ninguém igual a Jesus. Eu vou falar agora de um judeu, o nome dele se chama Shalom Esch, ele é polonês, judeu, ele morreu em 1957, 2 anos depois de mim. Depois que eu nasci, né? Não depois que eu nasci. Ele escreveu, judeu, hein? Jesus Cristo é a personalidade mais marcante de todos os tempos. Nenhum outro mestre, judeu, cristão, budista, maometano, se compara com ele. Outros pensamentos, isso ele falando, outros pensadores podem ter algo básico para o oriental, um árabe, um ocidental, mas todo o ato e as palavras de Jesus têm valor para todos, todos nós, qualquer religião, qualquer coisa, ateu, qualquer coisa. As palavras dele são para todos nós, como eu falei antes, todos os tempos, a palavra dele. Porque agora ele falou, Esch falou. Então, por que eu, como judeu, não poderia ser tão orgulhoso? Eu me orgulho, porque Jesus foi judeu. Então, ele falou isso. E todos os historiadores, muitos historiadores europeus falaram, Jesus, rejeitados pelos governantes, abandonados pelos amigos, deixado nu, totalmente exposto ao público, Jesus é agora a figura mais conhecida da história, mais conhecida do planeta, é a figura de Jesus Cristo. Então, Herodes não pôde destruir, a sepultura não pôde segurar Jesus, os amigos não puderam desencorajar Jesus, e o poder do Império Romano não conseguiu suprimir a sua história. O tempo não tem poder sobre os atos e palavras de Jesus Cristo. Agora vamos aqui e a gente pensa, vamos Mateus capítulo 24, versículo 25. Jesus falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha aí, ó a gente aqui, estudando 2.500 anos depois. E isso vai continuar, porque não tem fim. Isso vai continuar até que as pessoas entendam. Porque não entende. As pessoas como não entenderam ainda, naquela época, Jesus, porque o que aconteceu? Teve Moisés.
Moisés veio para um pessoal totalmente bárbaros. Era um pessoal que, sem condição. A gente falou de Moisés da outra vez, sem condição aquele pessoal. Tinha que ser um cara que Moisés vinha e sabe, um cara... Moisés, ele teve que ser mão firme, não tinha como na primeira revelação. Mas conforme o tempo vai seguindo, o povo vai começando a ter mais entendimento, aí veio a segunda revelação, que Jesus, todo amor, né, que primeiro veio Akenaton, que era todo amor, foi o primeiro que foi eliminado. Aí veio Moisés, aí veio Jesus. Com a vinda de Jesus, agora falando de Jesus, a vinda de Jesus, foi o único homem em sã consciência que afirmou ser filho de Deus. Foi o único. Mas alguém pode dizer, não existe na Bíblia nem nada na Bíblia escrita dizendo que Jesus é filho de Deus. Mas o problema é que da Bíblia, que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. A gente tem que sempre adequar a Bíblia aos nossos tempos. E se a gente for ver hoje em dia também, com as guerras, com tudo que acontece, ainda a maioria das pessoas, mesmo a gente está tendo que estudar coisa por coisa, capítulo por capítulo, para entender que até pouquinho tempo atrás nem a gente entendia. Então, por isso que é muito importante para a gente agora a propagação. Porque que adianta a gente está estudando, a gente está compreendendo e não passar isso adiante, daí de repente a gente fica doente, chega no médico que não acredita na parte espiritual, vai te tratar como uma pessoa qualquer, não olha o teu lado humano. O que adianta isso? Por isso, enquanto isso não for passado, enquanto a gente não fazer a nossa parte, tentar passar para o maior número de pessoas, para conseguir elevar o maior número de pessoas desse planeta, a gente também tem a problemática de você conseguir se elevar e a outra pessoa não se elevar. E você tem que entender ela, beleza, vai assim mesmo, ela não sabe o que faz. Agora, se a gente começa a tentar passar o máximo que a gente puder passar, aí a gente tem a possibilidade de um dia estar conversando com pessoas que entenderam, pelo menos estão tentando entender que nem a gente, né? Agora, vamos lá. Vamos falar agora de novo. João, capítulo 10, versículo 30. O que ele falou? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É o que ele falava e os judeus não entendiam na época. E a gente também não entendia até pouco tempo, até descobrir. Nós somos todos uma fonte de energia única. Nós somos um. Quando estourou o Big Bang, emaranhou tudo. Nós somos todos emaranhados. E esse emaranhado não foi uma coisa porque aconteceu, ups, deu Big Bang, ups, tá tudo emaranhado. Não é. Isso foi uma coisa planejada no plano espiritual. E a gente tem que entender que o mal que a gente faz para alguém vai atingir a gente. Porque nós somos um, é uma energia única. O mal que eu vou estar fazendo aqui vai atingir uma pessoa lá na África, vai atingir uma pessoa lá na China, porque é a energia que passa. Então, a gente sabendo disso, a gente segura, começa a se segurar. Peraí, não vou fazer isso, não vou magoar aquela pessoa, eu não vou dizer essa verdade para essa pessoa, porque eu vou magoar ela, eu vou me sentir mal, porque nós aqui do centro, a gente está naquela fase, e isso deve estar acontecendo com vocês também, de repente você fala uma besteira para alguém, e você fala, nossa, será que eu magoei aquela pessoa? Putz, ai, nossa, eu não devia ter falado isso. Antigamente você falava, não estava nem aí, agora não, agora a gente... se falou, se aconteceu, você fala, ai meu Deus, será que eu magoei ele? Ai,
deixa eu lá pedir desculpa. Aí você liga para a pessoa e fala, eu falei aquilo para você, não queria te magoar. E às vezes você nem fez propósito, a pessoa nem se magoou. Não, imagina, não tem problema. Ou aí a pessoa fala, não, você me magoou, me desculpa. Aí o que adianta criar aquele elo de amor com as pessoas? A gente está fazendo isso agora, a gente não fazia isso antes. Nós estamos fazendo isso agora por quê? Porque a gente está estudando, e a gente está batalhando muito, estudando, tentando entender, tentando ajudar, tanto no plano espiritual quanto aqui, para a gente tentar se elevar um pouco, né? Pelo menos para pagar as coisas. Sabe lá o que a gente fez na outra vida, né? A gente está tentando se redimir, mas ao mesmo tempo, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está começando a entender os ensinamentos. Mas quem não estuda, como é que vai entender? Por isso que a gente tem que tentar passar para todo mundo. Então, vamos lá. Capítulo 10, versículo 33. Aí, quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. Aí os judeus responderam, dizendo a ele, olha, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Agora, entre os judeus, a gente sabe, judeu não acredita em Deus em forma física. Então, você vai na sinagoga, vai na Torá, você beija a Torá, os seus ensinamentos. Quando o rabino fala de Deus, ele está falando o abstrato, ele não está falando nada em forma humana. Tanto que não tem, na Igreja Católica já existem as formas humanas, os santos, que você vê, mas na religião judaica, e até hoje, não existe. Então, tem todas aquelas tradições que seguem a religião judaica, mas não a forma humana. Mas aos poucos isso está mudando. Eu já conheço várias pessoas, vários judeus que falam, sou judeu espírita, e eu sou judeu espírita. E tem um monte de gente que fala, eu sou judeu espírita. Então, vamos lá, João, capítulo 8, versículo 59. Disse-lhe Jesus. Aí, disse-lhe Jesus. Porque o que aconteceu quando Jesus falou isso? Chegaram os sacerdotes judaicos, né? Chegaram e falaram, como você ousa a se comparar com Abraão? Como? Abraão é o patriarca da religião judaica. Todo mundo respeita o Abraão, óbvio, né? Respeita o Abraão, mas para eles aquilo era uma blasfêmia. Falar, como você ousa dizer isso, que você é filho de Deus, querendo passar por cima de Abraão. Daí Jesus disse, por isso que eu falei no filme que eu assisti, Jesus ele não sabia mentir. Então, por isso que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram também. Ele não mentia, ele não ficava fazendo, eu vou dar vou dar um jeitinho aqui, sabe? Senão os caras vão me apedrejar. Ele não sabia fazer isso, porque a mentira não existia no vocabulário de Jesus Cristo, como também não existe nos seres ascensionados, nos espíritos superiores. O que Jesus falou? Isso em João, capítulo 8, versículo 59. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os judeus tentaram apedrejar Jesus. Então, uma coisa que Jesus fazia também, ele perdoava os pecados das pessoas. O que, antigamente, imagina, se você me ofende, ela vai e matava você. Era assim, você vê, tinha os duelos. Imagina ofender alguém. Já ia falar, vamos já fazer um duelo, quem atirar primeiro morre. Ou então, vamos que na época de Moisés, não, então se eu ofendi uma pessoa de manhã à noite, você estava morta, porque ele já te matava. Então, por quê? Porque ninguém perdoava os pecados de ninguém. Jesus, uma das coisas que Jesus trouxe na segunda revelação é o perdão. Ele trouxe porque ele começou a perdoar as pessoas. E as pessoas começaram a olhar, mas como que ele perdoa assim? E as pessoas começaram a ver uma atitude tão nobre em Jesus e algumas pessoas começaram a imitar Jesus na parte do perdão. E é isso uma das coisas que ele trouxe. E ele prometia o paraíso, isso através do perdão. Então, é isso. Você vê o perdão,
É difícil até hoje, é difícil perdoar as pessoas. Mas a gente, com os ensinamentos de Jesus, a gente está tentando. Você vê, até há muito pouco tempo as pessoas não perdoavam, até há muito pouco tempo existia duelos. E as pessoas, até hoje ainda, tem pessoas que tentam se vingar. Né? Tem obsessores que depois que morrem ainda está tentando se vingar de alguém. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer os evangelhos de Jesus, conhecer os ensinamentos dele, a gente começa a pensar, não, o perdão é uma boa, porque aquela pessoa fez aquilo, eu vou perdoar, porque a pessoa não estava sabendo, a pessoa não entende o quanto é importante os relacionamentos humanos, ele não entende ainda. Aí você começa a entender o outro e perdoar. Então, todo evangelho, agora isso aqui é uma coisa engraçada que eles falaram aqui, que todo evangelho diz que devemos perdoar quem nos ofendeu, certo? Mas isso significa perdoar, eu vou perdoar quem me ofendeu. Eu não vou chegar para uma pessoa que ofendeu a Carol e chegar e falar, ó, se ofendeu a Carol, eu perdoo você. Quem tem que perdoar é a Carol, não eu. Vai uma pessoa que ofende o meu vizinho, eu falo, ó, não tem problema, eu perdoo você. Não é assim. Como significa, por exemplo, eu chego para uma pessoa, o erro de outra pessoa começou com outra pessoa. Então, isso é um ensinamento para aquela pessoa que recebeu aquele erro, o perdão. Agora, para um espírito ascensionado como Jesus, ele podia perdoar todas as pessoas. Jesus perdoava todos, independente do que estava fazendo. Eu não vou perdoar alguém, vou perdoar uma coisa que fez para mim. Mas, óbvio, eu não sou um espírito elevado. Agora, Jesus, com o coração de amor, ele perdoava as pessoas e as pessoas sentiam o perdão de Jesus e, ao mesmo tempo, sentiam o perdão daquele que deveria perdoar e aquele que deveria perdoar, sentindo o amor de Jesus, perdoava. Tá vendo? Era uma coisa em cadeia. Então, Mariana, oi. a gente vai passar os slides? Porque já são 7h32, eu estou de olho no horário. Então, começa a passar o slide. Eu vou seguir. Começa a passar. Então, o que ele falou, não vim destruir a lei. O esclarecimento de Jesus, não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. É o que eu estou falando aqui. Jesus, ele veio cumprir a lei, que é a lei do amor, a lei do perdão, a lei do amar os seus inimigos como a você mesmo. Então, essa é a lei da segunda revelação que Jesus veio trazer. É o que eu estou falando, por exemplo, eu não vou, por exemplo, perdoar Adolfo Hitler, que matou milhões de pessoas. Mas o Adolfo Hitler, ele vai ter os ensinamentos dele. Ele vai cumprir as coisas dele para o adiantamento dele no futuro. Vai sofrer pra caramba, mas ele vai chegar nesse ponto que Jesus veio trazer, cumprir a lei do amor um dia. A gente não sabe quando, mas um dia. Vai para a segunda. O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J. E vai ser assim, até que tudo seja cumprido. Ama a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Jesus, é muito importante nessa revelação de Jesus que a gente aprenda a perdoar e a gente aprenda a amar os nossos inimigos, porque quando você reza para o seu inimigo começa a ter um entendimento, ele vai ser rodeado de espíritos bons e ele começa a entender que a lei do amor. Então, o que acontece? Isso vai passar, aí passa. Então, a gente tem que aprender a orar e rezar para quem ofendeu. Vamos lá para o terceiro. O Cristo e a lei divina
não veio destruir a lei de Deus. Claro que não. Ele não veio. Ele veio trazer coisas novas. Então, vai para a terceira. E veio cumprir. E Jesus veio fazer isso. Ele veio cumprir essa, e ele cumpriu. Olha o que ele fez. Olha a história dele. Ele cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo que ele veio fazer aqui. É até a parte dele morrer na cruz. Ele poderia, como Deus, ele não poderia falar: vocês que se danem, pegar, sair da água. Ele tinha poder. Jesus, ele sabia mexer com os átomos. Por isso que ele curava, por isso que ele fazia todas as coisas que ele fazia. Ele tinha o poder de mexer. Ele mexia os átomos, ele fazia uma pessoa que estava morrendo sobreviver. Ele curava as pessoas porque ele tinha esse poder. Você acha? Ele lá na cruz se deixou morrer, ele se deixou morrer por um propósito. Ele chocou e você vê, ele está há mais de 2 anos, os ensinamentos deles estão aqui, porque ele cumpriu, ele foi bem sucedido na encarnação de Jesus Cristo. Vamos lá, mais uma. Ele desenvolveu todas as leis. Passa mais uma. Dá-lhe o verdadeiro sentido, que é o sentido do amor. Ele não precisou conter a barbárie do pessoal, ele apenas trouxe, lógico que eles foram, né, mais maldosos do que foram colocar Jesus na cruz, tudo que fizeram, mas ele veio, ele deixou o ensinamento. É isso que é importante. Ele usava parábola, porque o povo ainda não entendia. Por isso que depois ele deixou para o futuro, porque no futuro vem a terceira revelação. Que depois a gente vai falar da terceira revelação numa outra. Então ele preparou o caminho na terceira revelação. Ele veio na hora que o povo se elevou um pouquinho mais, aí ele veio. Aí ele veio e deixou esses ensinamentos para esses ensinamentos serem totalmente difundidos com a terceira revelação. Então vamos lá. Que a terceira revelação é o Espiritismo. Ele veio adaptá-la ao adiantamento dos homens. Quando os homens se adiantaram um pouco mais, ele veio para adaptar. E outra coisa também, ele veio trazer o Deus único através de Moisés, ele veio adaptar esse adiantamento dos Deus únicos. Se for analisar até hoje, a gente vive numa época de politeísmo, vamos analisar. Alguém chega, por exemplo, né? Eu não quero julgar ninguém, mas tem religiões aí que se você não é da religião deles, você merece morrer. Então, o Deus dele, eles não consideram o nosso Deus um Deus único. Então, existe alguns, no meu entender, né? Isso é o meu aqui entender. É uma forma de politeísmo. Uma religião fala, peraí, o teu Deus... Você vê nas escolas, pelo amor de Deus, a gente não pode rezar o Pai Nosso, rezar para Jesus, porque tem pessoas que vão ficar ofendidas, porque vai ofender o Deus dessa pessoa. Então, isso, na meu entender, ainda é um resquício de politeísmo, e que a gente, através do Espiritismo, a gente tem condição de, aos pouquinhos, ir ajudando as pessoas a diluir isso, porque as pessoas se tornam muito infelizes com esse fanatismo. Então, vamos lá. O próximo. Base da doutrina de Jesus contém um princípio da lei divina, deveres para com Deus e com o próximo. Está aí o princípio da lei divina. Nós temos que amar os nossos inimigos. Quando a gente conseguir fazer isso, daí a gente conseguiu incorporar a lei, incorporar os ensinamentos de Cristo no nosso coração. Ainda está difícil, mas a gente vai conseguir. Estamos indo, A gente já conseguiu desculpar bastante pessoas, Eu até que consegui com algumas pessoas aí, eu consegui desculpar. E estou conseguindo desculpar. Eu acho que eu consegui desculpar quase todo mundo. Tem algumas pessoas ainda que irritam, mas a gente está batalhando para melhorar, não é? Então, vamos lá. O próximo.
Quanto às leis de Moisés, o Cristo as modificou na substância e na forma. Porque o que aconteceu, as leis de o povo judeu, isso, Nossa Senhora, o que trouxe, isso modificou, trouxe uma mudança tão forte para os judeus na época, pelo que eles seguiam as leis dele, mas foi tanta mudança que para eles foi uma coisa assim quase que impossível. Foi fogo, mas eles tinham que passar por isso, né? Tinham que passar. Então, olha, a gente agora tá, a gente melhorou pouco, mas estamos melhorando. Então, vamos lá. Passa mais uma. Quanto às leis de Moisés, reduziu-os a essa única lei: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa foi o condensamento que Jesus fez com a lei de Moisés, que ele incorporou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então vamos lá, o próximo. O significado: céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último Jó. E a gente está batalhando, né? Nós aqui do centro, se a gente conseguir o máximo de pessoas que a gente conseguir fazer entender, a gente já está fazendo grande parte do nosso trabalho. Então vamos lá, o próximo. Lei de justiça, de amor e de caridade. É isso. Que ela seja praticada na terra inteira. Então, essa é a lei. Temos que praticar a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, a justiça na base do amor, na base do que é certo, né? Porque existe muita coisa que é fácil puxar para os interesses, né? A gente tentar fazer a justiça de uma forma totalmente livre de né, puxar para o nosso lado, se a gente fazer a caridade em todos os termos. Agora, a caridade da gente conseguir levar Deus para cada coração, isso é uma caridade muito grande que a gente pode conseguir fazer, levar isso para o coração de uma pessoa que está sofrendo, fazer ela sorrir. Então, isso é muito importante. Então, vamos ver a próxima. O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista. Ele trouxe que quem via Jesus achava, olhava, ele é um cara moralista, ele veio pregar a lição de moral, mas os ensinamentos dele foi muito além disso, muito além. Ele cabia lhe dar cumprimento às profecias que anunciavam a sua vinda. Ele veio cumprir as profecias, né? A segunda revelação. Veio cumprir, e cumpriu com um excelente job. E o que... Agora passa o próximo. A autoridade lhe vinha não somente de sua palavra, mas da natureza excepcional do seu espírito, sua missão de vida divina. Que ele não ficava no blá blá blá. Tudo que Jesus falava, ele fazia. O que acontece às vezes que as pessoas, muita gente que estuda o evangelho, fica no blá blá blá, fala um monte, mas na hora H não faz. Então, seguir o ensinamento de Jesus, seguir o papel de Jesus, seja, por exemplo, está num lugar, você vai fazer alguma coisa que você fica na dúvida, porque agora a gente tem uma consciência maior, daí vem a consciência, ups, daí o que você vai pensar? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Isso é uma coisa muito legal de fazer, porque daí você fala, putz, Jesus não faria isso, então deixa eu me segurar, não vou fazer. Então isso é uma coisa muito legal de fazer, de se segurar e pensar isso. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar com essa situação aqui que eu estou passando? E às vezes, até você pensando assim, os espíritos até te dão ideias boas, né? Só para não ter ouvido ideias boas. Então vamos lá para o próximo. O Cristo veio ensinar a humanidade
que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que a vida no reino de Deus. Então, é isso que ele vem ensinar. Segue os ensinamentos de Deus. Ponha Jesus no seu coração, segue os ensinamentos dele. Quando você faz isso, você além de ficar feliz, você tem esperança no teu coração. Então, colocar Jesus na vida da gente é a coisa mais acertada que a gente pode fazer, é a coisa mais certa, porque além de trabalhar para o teu adiantamento, vai trabalhar para você estar feliz e você enxergar um futuro. Olha aí, ó, olha o pessoal no nosso lar, olha que lindo, pessoas, sabe, dá para ver que são pessoas felizes, passeando, pessoas que não estão mais apegadas nas coisas materiais. Porque o apego, tudo bem, a gente vive na parte material, a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, a gente tem que fazer tudo, nós vivemos aqui, não tem como escapar disso. Mas a gente tem a esperança que um dia nós vamos estar em um lugar como esse aí, a gente vai estar feliz, a gente vai estar pensando que, imagina no futuro, a gente pensar que a gente vem aqui para ajudar. A gente não vem aqui mais para sofrer, porque a gente tem conhecimento. Quando tem conhecimento, você não precisa mais sofrer. E se você vem para cá, você vai vir numa reencarnação para ajudar, aí você vem com outra cabeça, você vem com aquela coisa no teu coração, não, eu preciso fazer isso, eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso fazer, e você vem com outro. Olha pá, Madre Teresa de Calcutá, olha que passou ela para a Índia, lá para aqueles lugares, mas o coração dela veio com uma missão, então ela viveu feliz a vida inteira, não formou família, nada, veio apenas com uma missão, e ela cumpriu a missão a vida dela inteira e veio feliz. Agora, a gente saber que no futuro isso pode acontecer com a gente, e que agora a gente se contém, porque o que causa o sofrimento para a gente nessa vida mesmo, e que às vezes causa nessa vida mesmo, as coisas erradas que a gente faz. A gente faz uma coisa errada e pronto, lá vem o karma. Mas o karma, o que é? Eu errei aqui, agora eu tenho que aprender, vem o ensinamento. Aí eu vou sofrer, porque vem o ensinamento, alguma coisa vai acontecer que vai fazer eu aprender. Então, se a gente aprender aqui, estudar, a gente não vai precisar mais sofrer. Então, a gente vai poder ajudar o máximo de pessoas que puder. Se a gente tem uma cruz para carregar, vinda de coisas passadas, a gente vai carregar e falar, beleza, vai, estou aqui. O que eu posso aprender com isso? Fala, beleza, então tá acontecendo isso, tá bom. O que eu posso aprender? Eu devo ter feito alguma coisa. Tá vendo? Você começa a entender, eu devo ter feito alguma coisa, eu tenho que aprender. Então vamos lá. O que eu vou aprender com isso? Aí você olha de uma outra forma e você tem esperança de estar num lugar como esse aí. No futuro que vai acontecer, você seguindo os ensinamentos de Jesus. Então vamos lá, passando para a próxima. Então, caminho que quem conduz aos reinos do céu. Só tem uma coisa, não tem outra. A prática das leis de Deus. Só isso. Pratique as leis de Deus que você está bem. Pratique, é isso que ele veio trazer. Isso que ele veio trazer para a gente. Ó, segue isso que você vai estar tranquilo. Você vai para o outro lado, beleza. Você vai ter que entrar na faculdade de novo, mas tudo bem. Te amo você de qualquer maneira. Que é o amor incondicional de Jesus. Eu te amo, você vai ter que passar por uns ensinamentos, mas eu te amo mesmo assim. Agora, o cara que está mais espertinho, que está aprendendo, está lá estudando, está aprendendo, está se contendo, está segurando. Então, esse daí, ele tem uma esperança de falar, e de repente nem sofrer nem nessa vida. Que acontece as sincronicidades. Então, o que acontece? Você fazendo isso, a sincronicidade vem. Tudo começa a acontecer para você numa sincronia. Por quê? Porque você está aprendendo, você não está precisando sofrer. Então, as coisas boas começam a acontecer para você. Então, vamos lá, na próxima. Pode passar, Carol. Jesus disse tudo? Não, não disse tudo. Existe a terceira revelação. Aí não, ele se limitou, porque as pessoas, o que ele fez? Ele jogou o germe da verdade, tanto que ele falava com metáfora. O que a gente está estudando aqui?
Nós estamos estudando a interpretação da Bíblia através da terceira revelação, que é o Espiritismo. Aqui, através do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está estudando, interpretando. Nós estamos começando a entender. Por isso que isso é importante. Todo mundo tem que ter esses livros. Todo mundo. Cá entre nós, a gente ainda tem livros no centro ainda. Mas eu acho que todo mundo, a maioria já pegou. Mas vamos tentar distribuir o máximo que a gente puder desses livros para as pessoas olharem e falar assim, nossa, olha aqui, está explicando, fazer o Evangelho no Lar, sabe? Não tem o livro, vai na internet, tem o Evangelho no Lar na internet, que pode pegar também, fazer para entender, porque ele não falou tudo naquela época. Ele deixou o germe está aqui, o que a gente está estudando, interpretando, aprendendo as coisas que ele teve que falar por metáforas naquela época. Então, vamos lá. Então, passando, certas verdades não podiam ainda ser compreendidas. Às vezes não é compreendida nem agora, imagina naquela época. Não dá. Eu assisti o filme ontem, o pessoal debochava de Jesus. Jesus ia na praça falar para as pessoas, os que estavam sofrendo, né? Mesmo aquele cego que Jesus conseguiu, né? Que ele foi, que ele limpou o olho, que ele conseguiu, ele começou a falar para todo mundo. Os sacerdotes diziam, né? Ele é um louco, ele é um demônio que ele está fazendo. E o cego falou, demônio nada. É que eu estou vendo, estou feliz da vida, vou conseguir trabalhar. Vocês estão falando que ele é um demônio? Você entendeu? Naquela época as pessoas não conseguiam entender o que Jesus fazia. Então Jesus às vezes precisava chocar, fazer esse tipo de coisa que ele faz, que agora não faz. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de cegueira, por exemplo, ele está cumprindo um ensinamento, uma coisa que ele tem que passar aquilo para ele entender alguma coisa que a gente não sabe. Então não precisava acontecer de Jesus vir e curar. Jesus fez isso, que era para o povo entender, olha, o reino de Deus está perto, só segue o que eu estou ensinando. Então, vamos lá. Segue mais um. O sentido oculto. Algumas palavras do Cristo, para serem compreendidas, apreendidas, era necessário o surgimento de novas ideias e novos conhecimentos. E é isso que ele veio trazer. Ele veio tirar as pessoas de uma coisa quadrada, de uma forma de vida que todo mundo estava infeliz naquela época, todo mundo, não tinha pessoas felizes, cada um tinha um problema naquela época. Então ele veio trazer a esperança para as pessoas também. Me segue, faz o sacrifício de seguir as minhas leis que você vai se dar bem. Vira. É isso, o sentido oculto, o amadurecimento do espírito humano. É isso. Esse é o sentido oculto que Jesus veio trazer. Ele veio trazer um embrião do amadurecimento do espírito humano, e o espiritismo agora vai trazer, jogar o ensinamento. Quando Kardec fez toda aquela codificação, tudo aquilo, agora é para jogar. Então, existiram muita negação por parte, né, de Allan Kardec, toda a parte espiritual, e agora está levando, agora a espiritualidade está começando a pipocar, mandar pessoas para outros lugares, mandou a gente para cá, mandar pessoas para outros lugares, aquela menina na França, está espalhando, então aos pouquinhos vai entrando no coração dos homens até modificar totalmente o planeta, até que o nosso planeta totalmente entra num planeta de regeneração. Então, vamos lá. Tempo aí. O sentido oculto fazendo tempo para a ciência progredir. Olha o que a gente progrediu de 2.500 anos para cá. Gente, nós estamos falando aqui, fazendo uma reunião num celular, num telefone. Há muito pouco tempo atrás, vamos falar 20 anos atrás, 25 anos atrás, não existia isso.
30 anos atrás, nem computador existia. Eu me lembro quando eu vim nos Estados Unidos, e foi em 2000, não, foi não, quando eu vim para cá, 1992, foi quando começou o Windows, não tinha nenhum Windows, era aquele bitolão de celular, tinha que entrar no mar para ouvir, para conseguir ouvir as pessoas. Olha o que a gente progrediu agora, a gente está fazendo reuniões, então olha o que dá para fazer, para a gente fazer. Então, agora, por exemplo, as redes sociais vão colocar, porque às vezes falar, eu não vou botar isso na rede social, porque eu tenho meus amigos judeus que vão ficar, que nem eu tinha falado da outra vez, vão ficar chateados. Que é nada, vão meter as coisas no Facebook, Instagram, começar a botar as coisas para, mesmo que ninguém olhe, que a pessoa vai olhar e falar, isso é uma bobagem, alguém que não estava esperando, de repente tem a curiosidade e olha. Fala, puxa, olha que legal isso aqui. Eu vou dar uma lidinha, eu vou ouvir. Se a gente conseguir uma pessoa que for do grupo, de um grupo inteiro, de um Facebook, por exemplo, já está fazendo, já está melhorando. Então, é isso que eu acho. As pessoas vão começar a botar as coisas no Facebook, botar as coisas nas redes sociais, essas coisas que a gente está aprendendo, para tentar disseminar. Ficou com raiva? Who cares? Ficou com raiva? Ok, pode ficar. Fica, não estou nem aí. Entendeu? Se está com raiva, acha que é bobagem, fica dando risada, fica. O mundo não é engraçado mesmo? Então fica dando risada. Então é isso. Então vamos aqui. E como a gente está com essa ciência, que a gente tem condição, vamos tentar passar para o máximo de pessoas que a gente pode. O espírito e a ciência, olha aí, contribuíram para o desenvolvimento, a compreensão dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Agora a gente tem na nossa mão tudo isso para a gente conseguir propagar o máximo que puder. Então vamos lá. E é isso, gente. Já deu, Carol? Ainda tem tempo ou já paro por aqui? Tem 3 minutos. Quanto? 3 minutos. 3 minutos? Então 3. vamos. Deixa eu ver uma coisa bacana que eles falaram. Vamos falar da conclusão, porque teve um outro escritor britânico, que ele morreu em 1963, teologista britânico, ele ensinou literatura na Universidade de Oxford e Cambridge. Ele falando, e ele falou assim, naquela época que estava ainda falando, né, quem os caras que fazem, né, os ilustrados, né, que nem ele falou, agora me parece que Jesus não era um lunático. Porque uma pessoa que chega e fala, eu sou Deus, ou ele é lunático, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Então, isso é uma coisa clara. Então, ele falou isso. Agora, me parece que ele não era lunático, nem era um demônio. Consequentemente, por mais estranho e assustador, inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele realmente é filho de Deus, as coisas dele. Então é isso. Deixa eu ver se vê mais alguma coisa que ele falou que é legal. Conclusão dele. Então vamos para a conclusão. Seria preciso alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. Tudo ele falando, porque ficava naquela controvérsia dos ilustrados, falando, será que Jesus existiu mesmo? Daí esse mesmo, C.S. Lewis, que falou, seria preciso alguém maior que Jesus para inventar Jesus. Então, o efeito da vida de Jesus é maior do que qualquer coisa. Então, ele falou, tem que admitir, ele é o Filho de Deus. Então, Jesus, é o único eu sou, o grande eu sou. A melhor opção é seguir os ensinamentos dele hoje e agora mesmo. Então, o que ele falou, vou fazer um apelo. Ele falou, e eu estou falando agora, por ele.
Vou fazer um apelo ao seu coração. Por que você hoje não se rende a Jesus Cristo? Deixe ele entrar na sua vida. Deixe ele mostrar a certeza do céu, da esperança, da vida eterna, da redenção que ele mesmo trouxe na cruz do Calvário. Em outras palavras, aceite Jesus como seu salvador pessoal. Essa será a maior e melhor decisão da sua vida. Eu diria a decisão mais acertada de todas. Então é isso. Terminamos em nome de Jesus, né? Ilustre. E agora vamos para nossa, para a pergunta, né? Ai, se eu não souber responder, ainda bem que o Luiz e a Carol teriam muita gente para responder. Ou não sei nem se tem pergunta, porque falar de Jesus, vai perguntar o que de Jesus? Se vai fazer algum comentário, pode levantar a mãozinha, pode abrir o microfone. O Luiz ou a Vera, não sei, quer falar alguma coisa que pode falar, Góis. Bom, eu tenho... A primeira coisa que eu queria falar é que você é uma figura. Eu gostaria de fazer palestra que nem você faz. Quem? Eu? Você mesma. É bastante leve, bastante agradável, bastante informal, assim, do jeito que eu gosto de ouvir. Então, Sim, Luiz. realmente está muito bom. E você falou no começo com tanta ênfase, com tanta energia, quando você estava descrevendo com algumas palavras Jesus, quando você falou a palavra incomparável. Nossa, aquilo brilhou, foi, sabe, foi muito mais assim, sabe, evidenciou. Parece que você passa, sabe aquele pincel evidenciador, aquele amarelinho? Né? Foi assim, incomparável talvez seja a palavra que melhor, não é que descreveu, mas que deu um impacto aí, né? E depois, mais tarde, você falou de negar ou rejeitar Jesus, ter um vácuo no espírito, né? Na alma. Nossa, realmente, como a gente, quando preenche esse vácuo, né, com Jesus, como a vida muda, né? Eu posso dizer que eu aprendi, através do Espiritismo, a conhecer, entender, né, e aceitar Jesus. Porque antes disso, eu venho de família católica, tudo, fiz tudo aquilo, primeira comunhão, aquelas coisas tudo, mas em nenhum momento eu tive a mesma percepção que eu tenho hoje, que veio através do Espiritismo, né? E eu fico feliz que foi através, inclusive eu falo para a Verinha, isso ela não acredita, né? Mas através dela que eu aprendi, que eu conheci Jesus. Porque ela, muito mais cedo do que eu, ela incorporou isso, esse conhecimento dele, sabe, essa aceitação, né? E agora, vendo você falar, realmente foi muito bom. Eu queria agradecer você, sabe, por esse momento. Como você falou, que fala o quê de Jesus? Nossa, é a pessoa que mais escreveram no mundo. Tem muitos. Agora alguém me perguntou se conhecia algum livro sobre Jesus. Aí, ainda bem que ela escreveu em seguida, livro espírita, né? Porque foi o personagem da história, o ser humano mais, assim, foi escrito sobre a vida dele mais possível. Era isso aí. Agora a Verinha que tem que... Eu só queria parabenizar você novamente, porque a sua palestra sobre Moisés, né, o título, né? E essa, olha, marcou bastante, viu? E todas as vezes que a gente fala de Jesus, e olha que interessante, né? Essa semana nós estamos falando muito de Jesus aqui em casa, alguns amigos e tal, e no próximo sábado a palestra vai ser Jesus, o Mestre do Amor. E como é bom nós estarmos com ele, né? Assim, conhecendo melhor, porque na verdade o que nós temos que fazer é conhecer melhor Jesus, para poder entendê-lo, né? E a sua palestra hoje foi muito boa, assim, viu? Parabéns. A sua forma de fazer também me deixa muito feliz, porque deixa a gente
a sua forma de falar nos atrai, sabe? Não deixa a gente dormir. Isso é muito bom. Pode falar, Yara. Ah, você não está desligado, peraí. Liga o microfone aí, Yara, que está desligado. Oi. Não, é só parabenizar a Maria Ângela, que assim, a energia dela tá aqui em casa. Foi muito bom, eu ri várias vezes, assim, foi muito leve. E parabéns por essa energia, você conseguiu contagiar mesmo. Passou muito amor, muita verdade. E isso é único, né? Isso é um dom, né? E você tem ele. E eu gostaria de te perguntar, não sei se você mencionou isso, eu perdi essa parte. Qual foi o filme que você viu ontem? Você mencionou umas 2, 3 vezes. Eu entrei no Netflix, tinha Jesus através de John. Assisti em inglês, por causa do Mike. Então, John, se você entrar no Netflix e põe Cristo, primeiro eu botei Cristo, né? Então, Christ, através de John, do São João, né? Então, foi isso, porque eu estava querendo assistir, porque de Moisés, eu fiquei lá, eu assisti 2 vezes, porque Moisés eu tive um monte de tempo. Então, eu assisti num sábado, e como a Eloá me avisou ontem, eu não tive muito tempo, eu cheguei ontem, eu vou assistir o filme, e não tem, eu queria assistir aquele da vida, Jesus de Nazaré, mas não tem Netflix. Então, eu peguei o que tinha, e tinha esse, apareceu até ele falando, o cara falou, quando ele fala, você vai ter que nascer de novo, todos temos que nascer de novo, ele falando para quem foi? Nicodemos, falando para mim, e aquela cara redondinha do Nicodemos, ainda falando assim, mas como? Vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Eu falei, nossa, esse povo, meu Deus, eu peguei bem aquela parte do Nicodemos, depois até esqueci o nome dele, mas é bem legal, e depois tem, através de Mateus, que eu não deu tempo a assistir ontem, porque eu dormi. Depois eu consegui assistir do John, e depois dormi, depois tem o Mateus e tem de Paulo também, Netflix. Vale a pena. Tem todos os evangelhos lá no Netflix. Eu acho, o Marcos que achou aqui, aí daqui a pouco eu mando no grupo. Isso, socorro. Qual que é esse? Lá em cima. Não dá para ver. Mas eu mando no grupo, para todo mundo poder ter a oportunidade. Parabéns. A Suelen quer falar. O microfone, amiga. Ai, gente, estou aqui, realmente. A sua palestra, é impossível. Se a pessoa pode estar cansada, não vai dormir, porque é sensacional. A alegria que você passa, é sensacional. Mas, assim, eu adorei essas pesquisas que você fez. Parabéns, porque é muito importante trazer informações de fora daquilo que a gente está acostumado para criar um debate, para criar um conhecimento, né? E eu entendo que as pesquisas dessas pessoas que você fez, dos filósofos, historiadores, que sejam, não são religiosos. Então, é muito legal uma pessoa que se converteu, né? Não por uma forma religiosa, mas por uma forma de conhecimento, só por pesquisar sobre a vida de alguém. E se convenceu, né, de que aquilo ali não poderia ser mentira, porque assim, quando um historiador, uma área da ciência pesquisa algo, eles vão a fundo em detalhes, né? Eles têm muitas áreas para debater, para questionar, para ver que se aquilo realmente, né, faz jus àquilo que é. E como todos nós sabemos, né, Jesus é o nome mais conhecido entre todas as publicações do mundo, e é muito interessante ver as visões de fora, porque o que faz uma fé raciocinada, né, é você se questionar, não só aquilo que você tem em mãos daquele conhecimento, seja a sua religião, a sua filosofia, a sua doutrina, mas o que as outras pessoas pensam, e claro, saber pesquisar as fontes, quem são essas pessoas, qual é o trabalho que elas dedicaram em relação a isso, o que elas pesquisam, qual é o objetivo daquelas pessoas, né? Começar a filtrar. E você fez esse trabalho hoje, fantástico. Obrigada! Fantástico. E no final, me comoveu muito, né? Ele falando, não vou lembrar o nome. Liu. Qual que é o nome? G.S. Liu. G.S. Liu. Ele falando,
a melhor decisão que você pode fazer na sua vida, com certeza, é aceitar Jesus na sua vida, né? A melhor. Não existe nenhuma decisão que você vai fazer que seja tão bem, né, empregada, é aceitar. Mas e eu gosto dessa visão, porque provavelmente não é religioso, porque não é da área dogmática, né? É da área moral. Jesus na sua área moral, né? Porque religião é outro papo, enfim. Mas é da área moral. Aceite os ensinamentos, porque você não precisa morar em um certo local, você não precisa ter uma certa cultura, você não precisa ter uma certa posição para você se melhorar moralmente. E é isso que eu entendi, né, do recado dele. Aceite, porque é uma mudança moral. Então, meus parabéns, Maria Ângela. Eu achei sensacional essas pesquisas que você fez. Maria Ângela, agora eu tenho que falar. Desculpa ter mandado antes, mas eu confio em você. Eu sabia que você ia fazer a melhor palestra, então fique tranquila. Eu rezei um bocado. Eu cheguei a falar, não, eu vou escrever para ela. Eu falei, não, eu preciso pelo menos umas 2 semanas. Daí eu falei assim, eu vou rezar. Beleza. Olha, com 2 dias de preparação você preparou isso, imagina se fosse uma semana. Exatamente. Então fica tranquila, seu nome estava lá, era porque era para ser. Eu adorei, tá? De verdade, é repetitivo aqui, porque eu tenho os mesmos elogios de todos, de verdade, muito legal. Mas eu tenho uma pergunta, na verdade, para o grupo, quem se sentiu confortável de responder. É uma só curiosidade mesmo, para variar. Eu tenho um entendimento meu, pessoal, uma ideia minha que eu cheguei sozinho, não sei se é certo ou errada, sobre a razão de por que Jesus nunca deixou nada escrito de autoria, quer dizer, foi a autoria dele, mas fisicamente, assinado, tudo por Jesus, sempre foram pelos seus discípulos e os seus seguidores. Eu vou dividir a minha opinião com vocês e vocês concordam, discordam, adicionam, tá? Eu acho que se ele deixasse escrito alguma coisa por ele exatamente, algum evangelho e tudo mais, aconteceriam 2 coisas. A primeira, a atenção se voltaria completamente só para essa específica obra que ele deixou e talvez cairia no esquecimento, não daria tanta atenção para as outras obras dos discípulos, no caso. E a segunda razão que eu cheguei é que viraria uma coisa dogmática, como nada contra, mas só um exemplo, por exemplo, como uma imagem, como num livro sagrado que tem só tocar. Então, porque o que mais me fascina no espiritismo é isso, não tem dogma, é um conhecimento para todos, sabe? Como a própria Sueli falou, não depende de raça, de onde você vive, da cor da sua pele, então não importa. Então eu acho que as 2 razões são essas. Uma, que as outras obras cairiam no esquecimento, e a segunda é que se ele deixasse uma obra específica, ia ficar muito sagrada, e eu acho que a gente daria muita importância para uma coisa que não era bem o objetivo dele, sabe? O objetivo dele é mais universal. Mas aí eu deixo aberto para o grupo aí, quem quiser adicionar. Eu acho que a Moisés, ele fez os 10 mandamentos, que seria o que tem que seguir. São os 10 mandamentos. E, sei lá, vai ver que Jesus não achou lá muito importante, que ele ia chocar tanto todo mundo. Eu acho, sei lá, ele não achou. Ele queria entrar na mente das pessoas, talvez, e entrou. Mas a verdade, ele nem precisou escrever nada. O pessoal escreveu, tá certo que, né, a Igreja Católica, né, deturpou um monte de coisa, mas tudo bem. Aos poucos tá voltando, mas eu acho que não, que ele não precisou. Ele não era nem o intuito dele escrever obra. Era fazer a entrar na mente das pessoas aquilo, acho, minha ideia, né? Não sei o que vocês acham. A Luísa levantou a mão. O Thiago comentou isso aí. Eu não quero... Bom, aqui não é hora de... eu adoro. Falou assunto Jesus, para mim, é o meu favorito ever. Sempre foi e continuará sendo ever.
E eu estou fazendo curso de teologia, né? Estou quase formando. E uma das coisas que foi falada essa semana é exatamente isso, Tiago. Então, por isso que eu me ofereci aqui para mencionar que é exatamente esse o ponto, assim. Jesus veio aqui para ensinar a praticar, não na teoria. Então, talvez isso aí resume exatamente isso. Se a partir do momento que você deixa escrito, vira teoria. Então, tem que ser aquilo restrito ao que está na palavra. Quando você ensina através de exemplos, ele ensina a prática. Então, assim, a doutrina dele ele é de exemplos e não do que está escrito, porque se você escreve uma frase, está ali. O exemplo, ele vale muito mais e ele perpetua, né? Então, é aquilo, assim. E Jesus é muito mais do que a gente consegue definir, porque nós ainda não conseguimos definir Jesus. Nós ainda não temos essa capacidade para definir Jesus. Imagina, né, naquela época de Jesus, aquelas pessoas naquela época ainda não teriam essa capacidade. Nós ainda hoje, 2000 anos depois, não temos ainda uma capacidade intelectual para conseguir dizer. Então, imagina em palavras para poder escrever naquela época. Tudo bem que se fosse Jesus, ele teria escrito melhor, mas aí, para virar livros, teria traduções, então limitaria muito um conhecimento, então não daria para ser feito. Então, assim, toda uma obra para perpetuar, para virar, né, lições, porque Jesus foi muito mal interpretado, muitas pessoas ficaram chateadas e revoltadas com Jesus, porque acreditaram que ele veio para implantar um reinado desse mundo. Ele seria um rei, um governador desse mundo. Só que Jesus dizia, meu reino não é desse mundo. Né? E naquela época, poucos acreditavam, poucos entendiam o que é isso. Hoje a gente entende, mas muitos não entendiam ainda. E mesmo assim, os que entendem ainda não entendem completamente. Quando a gente tem essa noção um pouco, coisa é além, vai além da vida, vai além de muito mais, a gente tem uma noção um pouco maior do que é realmente o ensinamento de Jesus. Porque Jesus vai muito além. Por mais que nós ampliamos a nossa capacidade, nossa inteligência, o ensinamento vai muito além. E o Evangelho de João diz justamente isso. João era chamado de filho do trovão. Não que o pai dele era trovão, mas é porque ele era extremamente intempestivo. Ele se irritava completamente. Ele era raivoso, né? João, irmão de Tiago, seu xará. E Jesus, depois que João passou a conviver com Jesus, João teve uma transformação moral tão grande, que João passou a ser chamado de o apóstolo do amor. Tanto é que quando a gente vê nos versículos da Bíblia, normalmente é assim, amados. Normalmente os versículos falam de amor, é João. É aqueles versículos assim, que falam... Normalmente a gente tem aquelas pessoas que falam assim, querida, amiga, não sei. Aquele versículo, aquele apóstolo que chamava amados, era João. Ele teve a transformação do amor. Isso foi falado por Jesus. Então, a grande transformação daquele que ficou perto de Jesus, aquele que foi tocado pelo amor, foi João, quando conheceu Jesus. Então, é a grande transformação. Ele é o apóstolo tido como aquele que se transformou pelo convívio com Jesus. Então, você imagina o que isso traz pelas pessoas, né? É muito além do que nós conseguimos compreender. Então, assim, nós, 2000 anos depois, nós ainda não temos a capacidade de entender. Por isso que quando as pessoas querem conhecer Jesus, o primeiro evangelho que eles indicam é vai estudar João, para você ter um pouquinho da ideia do que é a transformação de Jesus na vida de alguém. A vida de João, o apóstolo João, para, né, entender toda essa transformação e o que é feito depois, assim. Então, assim, por quê, né? Por que não foi deixado escrito? Porque o exemplo de Jesus, ele é para a prática, para a gente, assim, não está limitado em palavras, não dá para definir. E vai ser assim, cada vez mais. E, de repente, a gente ainda tem uma teoria aqui, daqui a 100 anos pode ter uma definição ainda muito mais ampla do que nós temos hoje. Então, talvez seja isso, é o que está sendo definido. Queria falar alguma coisa, Luiz? Estava com a mão levantada. A Nayara também quer falar? Pode abrir teu microfone. Nayara, pode abrir teu microfone. Aqui. Ah, tá.
Olá, gente, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a existência de vocês. Fiquei sabendo do Instagram de vocês hoje, através de uma mocidade que é pertinho daqui, de Brasília. Então, gostaria de agradecer pelo banquete de luz que eu tive a oportunidade de desfrutar essa noite. Agradecer a você, Mariângela, por todas as suas palavras. Coincidência ou não, acredito que não há coincidências. Estamos terminando o estudo na nossa mocidade do capítulo 1, que é justamente o que você veio acrescentar. Como a gente pegou mais do Evangelho, para mim foi muito rico, né? Como outros também já mencionaram, essa literatura a mais, né? Extra, que eu pelo menos não tinha conhecimento. Então achei muito rico e gostaria de agradecer pela oportunidade de conhecer vocês, né? E tal. É isso. Só tenho a agradecer. A gente que agradece, seja muito bem-vindo. Estamos aqui segunda, terça, quarta, sábado. Estamos aqui. Seja muito bem-vinda. Fala de amanhã, Carol. Hã? Fala de amanhã para ela. Amanhã a gente tem... deixa o Góis falar, ele sabe mais do que eu, melhor. Ele está tão entusiasmado, e eu também. Assim, vai ser sensacional. Sabe, Nayara, amanhã vem uma pessoa que conheceu desde a infância Chico Xavier. Então, ela vai falar com... Então, amanhã o tempero, talvez o prato principal seja o amor, sabe? A vida de Chico Xavier. Então, vai ser muito bonito. Eu já vi algumas palestras dela, né? Que são muito bonitas. É Célia Diniz, o nome dela. Então, eu não sei na lista de quem você está. Se não, eu te passo aí o telefone meu e já te incluo, mas eu acho que a Carol já deve ter o número dela. Tem, Carol? Não, acho que ela veio pelo Instagram, né? Tá, então depois você dá uma forma aí de informar a gente aí, seu telefone. Passa o telefone. Vai receber amanhã o link e tudo. Eu ia falar... A Luísa tem meu telefone. Então tá bom. Fiz o contato com a Luísa. Maravilha. Luísa me dá. Eu ia falar alguma coisa, mas aí a Luísa foi tão completa no que ela falou que eu baixei minha mão, né? Realmente, Jesus, ele empregava o exemplo, né? E nada fala mais forte do que isso. A própria Mariângela falou. Ele vivia o que ele falava, ele vivenciava o que ele teorizava. Então, e outra também, se ele escrevesse, todo mundo sabe que é escrever um livro. Se não souber, a Luísa pode dar uma aula para a gente, como é que é. A dificuldade que é buscar editora, buscar papel, buscar revisor, enfim, é complicado. Eu fiquei imaginando, enquanto ela falava, que Kardec e a esposa não tiveram filhos. Talvez fosse proposital, para que eles tivessem uma dedicação completa, porque aqueles que têm filhos sabem o quanto toma de tempo. Então, é um exemplo paralelo. Então, bastava ele realmente vivenciar, exemplificar. E outra, ele falava parábolas. Parábolas eram historinhas, histórias de compreensão de todo mundo. Então, aquilo ficava marcado. Por isso que... Aí outra também. Durante 3 anos ele pregou. Vocês acham que ele falou uma vez só cada coisa? Cada frase, cada parábola? Ele falou tanto que 60 anos depois tinha discípulo, que já era apóstolo, né? Que depois da morte dele, do desencarne dele, vira apóstolo. Então, depois de tanto tempo, eles ainda tinham palavras que ele falou e coincidiam praticamente. Então, as histórias, uma por João, outra por Tiago, outra por Marcos, tudo coincidia, ou se não, estava muito próximo. Já pensou o trabalho que Jesus teve para marcar profundamente no coração, na mente daqueles discípulos o que ele falava? Ele tem que falar muito, e muito, e muito, e repetidas vezes. Para um espírito desse teor ser tão repetitivo, a gente dá, sei lá, 3 vezes a mesma palestra, a gente fala, ai meu Deus, acho que até a gente fica meio enjoado, né, de falar. Imagina quanto ele não falou a mesma coisa nos lugares que ele ia pregar, né? Então, realmente, a Luísa, ela discorreu muito bem a respeito disso, né? Era o exemplo, era a prática, e não a teoria, não tudo. E mesmo você, viu, Tiago, você praticamente deu a solução dentro
dessas suposições que a gente pode fazer, você mesmo falou, né, o que poderia ser. Então, é bonito ver essa madureza do grupo, assim, né, de poder captar as coisas, juntar com o que está estudando e trazer junto. Essa é a finalidade, né, dessas nossas reuniões. Era isso que eu ia falar aqui, eu baixei a mão. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar? Senão a gente vai partir então para o nosso passe, né? Nosso passe virtual. Quem ainda não está com a aguinha para buscar um pouquinho de água. E se dá água, vou lá pegar. Vai lá pegar. Vou encher o meu copinho. E quando puder, acende a luz você também, né, Carol? Tá queimada a minha luz aqui. Eu preciso comprar. Carol no escuro. Paga a conta, Carol. Paga a conta, Carol. Peguei. Oi? Paga a conta. Pois é, né? Eu tô sem pagar a conta. Pior é que queimou a luz aqui e eu só lembro na hora que escurece, né? Mas tudo bem. Ai, ai. Bom, Mariângela, eu só quero te agradecer, porque hoje mais cedo a gente estava falando justamente sobre isso, né? Falei assim, nossa, Mariângela vai dar palestra hoje, a gente deu só um dia para ela se preparar e foi unânime. Todo mundo falou, ela vai arrasar. Então, só para te agradecer, porque você com as suas palestras, acho que a coisa que mais me toca é a simplicidade. A simplicidade das palavras, a maneira que a gente sente que você fala com o seu coração e o empenho que você tem de trazer essas informações. Porque, como a Verinha falou, a palestra de Moisés, quando você falou a história de Moisés, eu não sabia nada daquilo. Então, abre a cabeça da gente também para a gente estudar, buscar informação de outras fontes, pesquisar, e isso é maravilhoso, sabe? Isso acrescenta muito e faz a gente compreender certas coisas que, se a gente fixar só no Evangelho, às vezes a gente não entende. Então, para mim, assim, é formidável, viu? Muito bom. Então, nada, meu amor. Então, vamos lá, quero convidar, então, todos vocês para fechar os olhos. A gente possa, trazendo aí na nossa tela mental, a figura do nosso Mestre Jesus. Ele que está conosco todo o tempo, vem se aproximando na nossa direção para nos levar para o nosso banho de cachoeira. E Ele nos conduz pela mão com muita amorosidade, porque Ele sabe das dificuldades que temos nos nossos corações, das lutas que travamos diariamente, dos sofrimentos, das nossas dúvidas, medos, e que nesse momento, Mestre Jesus, embaixo dessas águas, dessa cachoeira de águas cristalinas, nós podemos liberar e deixar ir esses sentimentos negativos, pensamentos, mágoas, tristezas, inseguranças, tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos afasta do nosso melhoramento moral, que possamos deixar ir, Jesus, as nossas dores, que possamos deixar ir a raiva. E o Senhor, Mestre querido, que segura na nossa mão, nos dá confiança para que possamos seguir. E com teu amor nos sentimos mais leves. Depois dessa limpeza da nossa alma, do nosso coração,
o Senhor nos leva para o nosso jardim, para o nosso campo verdejante, onde podemos sentir o sol, a brisa suave. Mas o que mais nos aquece o coração, Jesus, é a tua luz, é o teu amor, que diante de nós nos afaga num abraço caloroso. E todo esse amor do coração de Jesus nos envolve nesse momento, trazendo toda a paz, serenidade, fortalecendo a nossa confiança, a nossa coragem, nos enchendo a alma de bom ânimo, de força e de amor. Nos sentimos inundados pelo teu amor, Jesus. E queremos pedir, sê conosco, Senhor, sempre. E Jesus se despede de nós com aquele olhar amoroso de irmão mais velho, que nos compreende e que nos sustenta todos os dias da nossa caminhada. E rogamos aos amigos espirituais para que possa fluidificar as nossas águas, colocando nelas toda a medicação necessária, porque Jesus e Deus, que é nosso Pai, sabe das nossas necessidades físicas e espirituais. E também queremos te pedir, Jesus amigo, antes de nos despedirmos, que o Senhor possa visitar, estar conosco nos nossos lares, que o Senhor possa visitar cada cômodo da nossa casa, porque nós abrimos a porta para ti, Senhor. Traz contigo a tua luz, a tua paz, para todas as pessoas que compartilham do nosso teto. Abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos roommates, bichinhos de estimação. E que a tua luz, Jesus, também possa alcançar os nossos vizinhos, o nosso condomínio, o nosso bairro, a nossa cidade. E Jesus, se tiver algum amigo, algum irmão que necessita de auxílio, que ele possa ser assistido pelos amigos espirituais. Abençoa, Mestre, Pai de misericórdia, a nossa cidade, o nosso país, os governantes, os políticos, todos os corações que necessitam de Ti, Senhor, para que a paz possa reinar. Tranquiliza, Jesus, as nossas mentes e te agradecemos pela oportunidade de conhecer um pouquinho de Ti, Mestre. E como criancinhas, te pedimos, Jesus, sê conosco, educa o nosso espírito para que possamos caminhar contigo de mãos dadas, Mestre, com a tua luz e a tua paz, porque sabemos que contigo iremos vencer, Jesus. Agradecemos aos nossos mentores, os nossos amigos, e até o nosso próximo reencontro, Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, Kátia. Obrigada a você. Tchau, A gente gente. vai ver amanhã, se Deus quiser. Se quiser. Que horas? Boa noite. Aí, Que horas que é? Amanhã às 5. É 9 horas da noite para você, Nayara, se você quiser. Ah, tá. Beleza.
5 da Obrigada, Mariângela. Foi ótimo. Só perdi meu sono, que agora aqui já são meia-noite tanto, eu tô acesa. Tão boa que foi a palestra, eu tô acesa agora. Mas foi ótimo. Obrigada. Amanhã tamo junto. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente. Ficou com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.